Áudio sobre sadismo. Sadismo é uma característica instintiva de certas pessoas. Freud falava que os sádicos entram na parte da perversão. Freud divide 3 divisões: neuróticos, psicóticos e perversos. E os sádicos entrariam na parte da perversão, que é aquela parte que envolve aquilo que sai do comum, do cotidiano, né? Então os psicopatas, os sádicos, os masoquistas entrariam na parte dos perversos, né? Que é algo incomum, algo que foge do clássico, do tradicional, vamos dizer assim, do geral, né? E o sádico é uma pessoa que se compraz com o sofrimento de outra pessoa, de outro ser vivo, de qualquer outra coisa. O sádico, ele gosta de ver dor, ele se sente pleno vendo uma pessoa sentindo dor, ele sente pleno vendo uma pessoa ser destruída, sendo... O sadismo, ele tem níveis, né? Então, tem sádicos que se comprazem vendo uma pessoa sendo envenenada, tem outros que se comprazem vendo uma pessoa ser dilacerada, tem outros que se comprazem vendo uma pessoa tomando uma chicotada. Então, o sadismo, ele tem níveis, né? Tem níveis de, vamos dizer assim, macabros, né? O nível mais básico seria aquele tapa, aquela mordida, aquela beliscão, né? Vamos dizer assim, é algo que inflige pouca dor física e vai progredir até os mais bárbaros, né? Os mais macabros, que seria, por exemplo, cortar a pessoa em pedaços e até comer a pessoa, né? De repente, aí até um canibalismo, alguns sádicos também usam do canibalismo, porque eles sentem, ao digerirem aquela carne, eles lembram do sofrimento que eles infligiram àquela pessoa, né? Então pode estar associado também até a um canibalismo em alguns casos. Então o sadismo, ele é algo instintivo, né? Ele é algo presente no instinto daquela pessoa, daquele ser humano. E nem todo sádico é psicopata, né? A gente tem mania de associar o psicopata a um sadismo. O psicopata nem sempre é sádico, né? Podem haver psicopatas sem serem sádicos. Assim como existem sádicos que não são psicopatas, tá? Tem sádicos que têm emoções como qualquer outra pessoa, né? E só que a emoção dele, a adrenalina dele, a excitação dele está relacionada à dor, a infligir dor. Alguns sádicos acabam indo para o BDSM, né? É aquela coisa de chicotear, de morder, de perfurar, de cortar, né? Eles vão para o BDSM para satisfazer essa sede de sofrimento, de dor, né? E outros vão para a prática sexual não consensual, no caso o BDSM é consensual, você conversa com a pessoa, você negocia, é tudo muito acertado, né, os detalhes, mas tem sádicos que também vão para não consensual, que seriam os estrupadores, seriam os torturadores, seriam assassinos, homicidas, que gostam de cometer crimes, infrações, e muitos até vendem seus serviços, né? Vamos dizer assim, serviços entre aspas, né? Muitos têm prazer e ainda ganham dinheiro com isso, né? Ao ele mirar a arma para uma pessoa, ver a pessoa chorar, implorar pela vida, isso dá um poder muito grande para o sádico, ele saber que está causando uma dor muito forte, intensa naquela pessoa, e aí quando ele atira, é como se ele, vamos dizer assim, ejaculasse emocionalmente, né? É uma adrenalina muito grande. Só que tem sádicos que não são psicopatas, tem sádicos que têm peso na consciência, e eles evitam de todas as formas entrar em contato com esse sadismo porque eles não gostam de ser assim, mas é algo presente neles, né? O sadismo é algo presente, é inato, é algo irracional, é algo que nasce com a pessoa. A pessoa tem uma tendência sádica, né? O Freud, ele comenta que todos nós temos um pouquinho de sadismo, como um pouquinho de masoquismo, né? Mas
seria um nível até, vamos dizer assim, bem básico, bem banal, bem imperceptível, quase imperceptível, né? Mas que a gente tem sim um pouquinho disso. Só que o sádico em si, ele tem um nível mais elevado, né? E esse nível mais elevado faz com que ele pratique infrações, que ele machuque pessoas, né? E aí é algo que, a partir do momento que fere a liberdade do outro, que fere a integridade física do outro, emocional e psicológica, né? Consequentemente, é algo que tem que ser cuidado, algo que tem que ser contido, né? Eu acredito que grande parte da violência doméstica, eu tenho até um áudio aí embaixo que eu falo de relação abusiva, que eu comento da Amber e do Johnny Depp, eu faço um respaldo analítico aí, psicológico deles. Eu acredito que a maior parte dos relacionamentos abusivos, pelo menos um dos parceiros é sádico, né? Ele gosta de infligir dor. Por isso que, quando ocorre a violência doméstica, que há aquela agressão, dá um tapa no rosto do parceiro ou da parceira, morde, agride fisicamente, verbalmente, há uma injeção de adrenalina no corpo do sádico, né? O sádico, ele entra em frenesi, é um êxtase, né? Um êxtase, assim, que ele entra em frenesi. Por isso que quando ocorre a violência doméstica, que o cara, a maioria das vezes da violência doméstica, por que eu estou dando exemplo masculino? Porque a maioria dos casos de violência doméstica é o homem que agride uma mulher, né? A maioria dos casos, em geral, é isso. Então, por isso que quando dizem, né, que quando o homem começa a agredir a mulher, que ela se afaste, que ela se distancie. Por quê? Porque conforme ele vai agredindo, ele está recebendo injeções de adrenalina, ele está recebendo injeções de êxtase, e ele pode ficar fora de si. Por isso que aquele sadismo ele vai progredindo em nível, né? Começa com tapa, aí depois um chute, aí joga uma panela, aí fura com a faca, até que acaba em homicídio. Por quê? Porque o sádico, ele fica viciado nessa adrenalina, ele fica viciado nessa sensação de êxtase, né? E a tendência de um viciado é o quê? Aumentar a dose, né? Estão acompanhando o raciocínio? Porque quando uma pessoa, por exemplo, um dependente químico, né? Em crack, por exemplo, ele começa, sei lá, estou dando um exemplo hipotético, ele começa com uma maconha, depois ele vai progredindo, né? Começa com uma pedra de crack, daqui a pouco ele está fumando 10 pedras de crack. Exatamente, por quê? Porque a droga, ela vai criando uma tolerância, né? Uma pedra de crack dá uma vibe, tá uma onda, tá. Depois de um tempo ele quer 2 pedras, depois ele quer 5 pedras, depois ele quer 10 pedras, né, por dia. Por quê? Porque o corpo ele cria uma tolerância. Então é viciante, né? A droga, ela vicia e a tendência é aumentar a dosagem. E o sádico, ele se vicia nesse êxtase, nesse frenesi que ele tem quando ele agride o outro. Então a tendência é aumentar a dose, né? Então a mulher que sofreu a primeira violência, um tapa e tudo, um tapa, um chute, ela já tem que tomar providência para que aquilo não progrida, porque a tendência é progredir para agressões cada vez mais fortes, a ponto de ela cair inconsciente e ser até esquartejada, né? Porque o sadismo, quando o sádico ele pratica o sadismo, ele é tomado de uma injeção de adrenalina, de prazer, de êxtase muito grande. E conforme ele agride, aquilo vai crescendo, é como se ele se drogasse, né? Então é muito perigoso, ele pode chegar a um nível de perder a noção do que ele está fazendo, né? E depois que passa toda aquela adrenalina, aquela excitação toda, ele pode botar a mão na consciência e se arrepender, né? O sádico, né? Aí vem aquela história, né? Eu vou mudar, eu não vou fazer de novo, confia em mim, né? Eu vou mudar, eu não sou assim, foi um acaso que eu fiz isso, mas depois ele volta a fazer de novo, porque ele se vicia. É uma sensação viciante, é uma sensação que ele
né? Fica extasiado, ele quer de novo esse êxtase, né? Ele quer de novo essa adrenalina, e aí ele se vicia naquilo, né? E a tendência é aumentar a dose, como é uma droga, né? Aumentar a dose da violência. Então, o sádico, ele se compraz na dor. Só que a tendência é ele aumentar a dor, aumentar o dilaceramento, aumentar a violência. Eu fiz uma FIC. FIC são histórias, né, que a gente posta, eu posto na internet, é gratuita, qualquer pessoa pode ler, tá? Eu gosto muito de colocar casos clínicos nas minhas histórias. Casos clínicos no sentido de personagens com problemas psicológicos, né? Com questões psicológicas. E eu tenho um personagem que ele é sádico, né? Ele é sádico. E ele não gosta de ser sádico, ele se reprime por isso, mas ele acaba fazendo porque ele sente prazer, ele sente falta dessa adrenalina, ele sente falta dessa excitação. E aí ele volta a cometer as agressões, né? Então eu tenho um personagem, o nome dele é... o nome dele é Arundel Birch, né? É um nome difícil. Eu vou tentar botar na descrição para vocês poderem buscar aí essa história, né? Para vocês poderem buscar aí essa história do Arundel Birch. Ele é um adolescente e ele é sádico. Tem um filme também chamado meninamá.com, né? Que é uma garota, uma adolescente que ataca um pedófilo. Então ela tortura esse pedófilo, né? Ela é sádica também. Então, assim, tem vários outros filmes que vocês podem buscar. No caso, O Psicopata Americano, com Christian Bale, é um filme clássico também, super conhecido. Ele é um psicopata com sadismo, né? Ele se compraz na dor, né? Então, no caso dele, há a junção da psicopatia com sadismo, né? Quem assiste The Boys também, The Boys, alguém é fã dessa série? Pois é. O Homelander também é sádico, né? Se vocês repararem bem, ele tortura, ele sente prazer. Chega, ele arregala os olhos, se vocês perceberem. Quando ele tortura alguém emocionalmente, ele arregala os olhos. Chega um pico de êxtase que ele tem, né? Ele é sádico, né? Ele tortura as pessoas, ele usa a força dele, né? E ele tortura. E quando ele decide matar uma pessoa, ele não poupa a violência, né? Ele não poupa o sofrimento, né? Ele faz da forma mais dolorida possível. Ele é um outro exemplo de sádico, né? E eu diria até um pouco, quem gosta de Superman também, Lex Luthor. Lex Luthor, ele é extremamente materialista, né? Ele quer muito dinheiro, mas ele adora torturar o Superman. Não sei se vocês repararam isso, né? Né? O Lex Luthor, ele tortura o Superman de todas as formas, né? Emocionalmente, fisicamente, ele é sádico. Um outro personagem que eu diria que é um pouquinho sádico é o Batman, né? O Batman, ele quando ataca os inimigos, ele usa, claro, eu entendo perfeitamente a lógica do Batman, eu gosto do Batman, mas ele é sádico. Você vê que ele marca os inimigos, né? Ele faz de uma forma bem violenta, agressiva. Aí vocês podem até comentar, mas ele vai ficar dando flor pro inimigo? Ele tem que combater. Sim, né? Eu concordo plenamente que ele tem que combater o crime. Mas ele é sádico também, né? Alguns aspectos do Batman em si, ele é sádico. Você vê que ele usa ferramentas para causar medo, para causar temor, né? Para causar dor, para causar sofrimento, né? Eu gosto muito do Batman. O Batman é um dos meus personagens favoritos. Mas em algumas lutas a gente vê que ele é bem violento com os inimigos, né? Ele é bem agressivo, né? Ele usa ferramentas para machucar, para deixar as pessoas com medo, né? O sádico, ele tem essa questão do medo, de infligir o medo. O próprio prazer de falar uma coisa e percebe que a pessoa está quase se mijando, está tremendo de medo, ele sente prazer nisso, né? Tal que o Batman, ele tem como se fosse duas personalidades, né? Uma é quando ele é o Batman e outra quando ele é o Bruce Wayne. Ele tem duas personalidades totalmente diferentes, né? O Bruce Wayne é carismático, brincalhão, né? É o boêmio. O Batman é sério, não fala quase nada, né? Aí vocês falam, para ninguém identificar ele. Não, né? Eu acho que não, porque o Batman, ele usa meios para a voz dele ficar diferente e tal. Então, assim, eu acredito que o Batman, ele tem esse lado sádico também,
né? Então, o sádico, ele gosta disso, ele gosta de dominar a situação, ele gosta de infligir medo, infligir dor, sofrimento físico, emocional e psíquico. É isso, né? Isso é característica dele. Podem haver sádicos no mundo que não pratiquem o sadismo, que eles tentam segurar dentro deles essa vontade, né? Porque é algo que é imutável, é algo do instinto deles. O instinto deles é sádico, é perverso. Segundo Freud, é um traço de personalidade. Então, ele não tem como fugir disso. Ele nasceu assim, ele tem esse traço de personalidade sádica, né? Então, é algo que faz parte do caráter dele, ser sádico, né? É algo que é dele, é inato, né? Não tem como mudar, né? Ele pode evitar praticar o sadismo, mas ele deixar de ser sádico é muito difícil. Eu não acredito, né? Bem, então aí ficou, né, essa questão do sadismo, o que é o sadismo, e quando você identificar uma pessoa que é sádica, é aquela pessoa que joga vespas, né? Você está um pouco inseguro, ela mina ainda mais a sua autoestima, né? Você fala assim, tô um pouquinho gorda aqui, tô com uma dobrinha aqui, deixa eu botar uma outra calça, e a pessoa fala, tira essa calça, tá horrorosa, né? Esse é um sádico, é um aspecto sádico, né? A pessoa já sai logo tacando uma pedra, né? E pessoas sádicas também gostam muito de ver programas, né, de violência, de morte, de tortura. São pessoas que se comprazem, se sentem bem vendo filmes que envolvem um certo dilaceramento físico, emocional, né? É por isso que o Freud fala, a grande maioria das pessoas tem um pouquinho de sadismo. Só que nós temos, vamos dizer assim, no nível aceitável, né? Tem aqueles que vão no nível bem acima e que são capazes de matar, de torturar, de causar sofrimento a outras pessoas. A partir do momento que você está prejudicando outra pessoa, precisa ser contido, né? Precisa ser cuidado aí para que não crie esse mal-estar social, né? Então, ficou aí a gravação sobre o sadismo. Eu tenho esse personagem, o Harold Albutt, né? Vou tentar deixar no comentário a história, mas se eu não conseguir, se não liberar os comentários, quer dizer, a descrição, vou tentar deixar na descrição, mas qualquer coisa, vocês clicam aí na minha página inicial, tem escrito um ícone pequenininho chamado Nia Fanfiction. Clica ali, procura uma história, vocês têm que liberar a censura, tá? Quando vocês entrarem nesse site, vocês colocam censura acima de 18 anos, porque é uma história pesada, não é indicada para menor de idade, né? E aí vocês clicam nesse Nia Fanfiction, liberam a censura, e o nome da fic é Quebrando o Amor, né? Quebrando o Amor, porque justamente o Aaron, ele é extremamente agressivo, extremamente violento, né? E ele é o tipo de sádico que tem emoção, mas ele gosta de ver sofrimento, né? Ele tem sentimentos, ele tem emoção, mas ele gosta de ver as pessoas sofrerem, tá? Então fica aí a sugestão, espero que tenha tirado a dúvida aí de quem buscou esse tema. Eu espero realmente ter tirado dúvidas e que vocês tenham gostado, né? Podem comentar, por favor, participem, fiquem à vontade. Tudo que vocês me sugestionam, me aconselham, eu anoto, pesquiso e tento gravar o quanto antes, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado por ouvir, obrigado por acompanhar meu canal. Poxa, valeu mesmo por toda a força aí, tá? Um bom dia a todos.